Ai, ai, Fabiano Baldassi, estou esperando os 4-1 até agora. Estou bem, estou bem? Olha aqui, estamos no ar com mais uma edição dos Donos da Bola. Sexta-feira chegou e com ela a alegria estampada no rosto de cada torcedor do Cruzeiro, porque agora é vencer o Goiás no domingo e aí de repente não precisa nem vencer, caso o São Paulo tropece no Santos e conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. A gente fala a partir de agora com os nossos intrépidos comentaristas e vamos abrir o programa com a brilhante e emblemática vitória do Cruzeiro para cima do Grêmio, lá do Filipão, que agora mudou o nome, se chama Chilicão. O time gaúcho abriu o placar no primeiro tempo, mas o Cruzeiro se impôs na segunda etapa, virou o jogo e agora está apenas a uma vitória do título. Chora, Chilicão. Vamos aos melhores momentos aí. Põe na tela aí, rasga na tela. Olha aí, um primeiro tempo assim como foi contra o Santos, rapaziada. Um primeiro tempo de um Grêmio melhor, de um Grêmio insinuante, e no segundo tempo o Cruzeiro foi lá, deu o recado, voltou melhor, assim como nos dois jogos contra o Santos nos segundos tempos também. Ontem no segundo tempo voltou, virou o jogo, vitória e título. Começo com você, Cadu Doné, porque entre vocês da Itatiaia lá, dos comentaristas, só o Leonardo Figueiredo cravou há 60 dias que o Cruzeiro seria campeão. Vocês, Júnior Brasil, vocês estavam com medo. Boa tarde, Cadu. Boa tarde. Dá até preguiça de responder assim, né? Mas grande vitória do Cruzeiro, espetacular. Partida muito boa. Vitória um abraço colossal. Pro Léo, Vitória colossal do Cruzeiro ali. O segundo tempo muito interessante ali. Aquele caráter absoluto da vitória. O primeiro tempo não foi lá essas coisas, mas o Cruzeiro mereceu. O Cruzeiro fez jus ao triunfo, e para quem dizia que o Cruzeiro não vence os jogos grandes, né, não vence os jogos com pressão contra os principais times da tabela, tá aí mais uma resposta. Eu lembro que na época, na semana em que isso estava mais à tona aí na imprensa nacional, em algumas mesas redondas, até escrevi sobre isso, mostrando como que não tinha nada a ver, citando jogo a jogo as circunstâncias de cada partida que as pessoas colocavam como aquelas que teoricamente mostrariam que o Cruzeiro não vence os jogos grandes. 2 rodadas seguidas fora de casa, muita gente colocava, agora é o momento de São Paulo chegar. O Cruzeiro foi lá, ganhou as 2. Contra o Santos, alguns não consideram um jogo grande porque o time já não tinha ambições no campeonato, mas contra o Grêmio não tem dúvida de que era um jogo peculiar, um jogo de maior importância e de maior dificuldade, porque o Grêmio vive grande fase, luta pela Libertadores, é um dos principais times nesse momento do Campeonato Brasileiro, estádio cheio, pressão e de virada ainda, né? De virada ainda com o segundo tempo, ótima etapa final do Cruzeiro, parabéns, né? Parabéns, título mais do que merecido, vai conquistar o título, agora sim, dá para cravar. Eu esperei mesmo, viu, Everton Guarani? Coisa, que medroso você é, cara. O Léo Figueiredo, naquela oportunidade, ele foi muito legal. Mais ou menos. Porque ele gravou só porque eu falei, né? Só porque eu falei, você não vai cravar, não? Não, ele só cravou depois que eu zoei. Eu falei, ser cravada sua foi bem. Ele virou e falou, não. Reconheçam. É porque eu sou um ouvinte da Itatiaia, eu e mais de 1.499.000 pessoas por minuto. Não, foi mais. Não, por minuto sim. Garoto. Então é o seguinte, a Band News está no encalço. É o seguinte, vocês não querem assumir, vocês são covardes, vocês são medrosos. Agora, o Léo Figueiredo, se liga na parada, irmão. Você falou há 60 dias. Eu falei isso no dia posterior à vitória do Cruzeiro para cima do Grêmio ano passado. Tá gravado aí, inclusive fizeram uma capa da revista Veja com a minha foto, escreveram, eles sabiam de tudo. Eles uma ova. Eu falei em 96, quando o Cruzeiro ganhou do Palmeiras. Eu falei ano passado, parabéns Cruzeiro pelo título do Campeonato Brasileiro de 2014. E aí está, Júnior Brasil, em 96, você vai defender. Você vai me defender ou vai defender o Léo Figueiredo ou não vai defender ninguém? Porque você também teve medo de assumir que o Cruzeiro já seria campeão. Júnior Brasil é um homem sem medo, um homem corajoso, um homem destemido, que alguns leves problemas físicos, mas isso acontece apenas com as grandes estrelas do nosso futebol. E só para completar, um título mais do que inquestionável, mais do que irretocável, né? Não tem nada para você pensar. Então hoje você está eloquente. Tipo, dá licença, olha para mim. Só dá uma. Tá.
Beleza, obrigado. Pronto, pode falar. Você vai deixar o pessoal falar, Cadu? Não, ele pode falar, Cadu. Termina o Eu tô raciocínio. poupando o Júnior Brasil, porque hoje ele machucou. Não, na verdade é o seguinte, grande abraço, Everton, a vocês, amigos, Cadu, Dimar. É o seguinte, eu falei quando o Marcelo foi contratado, vem aí o maior técnico da história do Cruzeiro. Tá bom. E o Marcelo confirma isso. E eu ainda virei e falei, ele vai olhar pelo mundo. Pois é, ele começando. Assim que ele estava lá em Curitiba, nós gravamos com o Marcelo. Falei, Marcelo, você vai vir para dirigir o Cruzeiro e vai ser campeão consecutivamente 2 vezes. Então foi falado, olha. E no Olé pelo Mundo vocês inventaram aquele apelido que ele tinha como jogador, que eu esqueci agora. Esse foi o pai dele. Esse foi É o maior técnico da história do Cruzeiro, não tem dúvida de falar isso. Uma vitória, Cadu falou bem, questionável, sensacional. Uma vitória que teve drama, sim, porque no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguiu encaixar o jogo. E aí veio aquela coisa que a Itatiaia, a gente brinca muito lá, e que tem o dedo de Deus, a mão de Deus. Os jogadores saíram machucados, entraram. Deus jogadores. Não joga futebol, Não, mas entrou ali naquele momento. Não. Aquela bola que passou atrás do Fábio foi uma loucura. Ali Deus foi soprando a bola. Mas a defesa foi Mas é ele logo mesmo. o Fábio, né? Glória a Deus, né? O Fábio na hora. A defesa na hora. foi ele A mesmo. atuação também do Fábio, memorável, as defesas que ele fez. E aí a gente fala pelo seguinte, porque entrou o Mike, entrou o Egídio, entrou muito bem, o Samúdio não estava legal, as mudanças foram boas. Egídio entrar bem é quase um pleonasmo, né? Quase um pleonasmo, a gente que gosta Júnior Brasil. dele, você que Eu vive falei lá falando, atrás. você também falou. Mas, gente, todo Inclusive, mundo gostava você falou dele, comigo então. na Arena do Jacaré, quando eu fui colocar aquela coisa pra você vender pro Olé pelo mundo, aí você falou, vem um lateral aí do Cruzeiro, o nome dele? vai sair do Goiás, Egídio. Eu lembro que você falou O isso. novo Maldini. Que Aqui, ele Não, falou. você quis vender, inclusive, uma camisa pra mim do Eu não sei Egídio quem naquela criticou época. o Egídio, então Então, quem ó, criticou? o Cruzeiro sobrou, agora um detalhe. Com todo respeito, mas um homem daquele tamanho, igual o Júlio Batista, na hora do gol do Grêmio, dividir aquela bola daquele jeito não dá. E muito legal o Alexandre Matos, a moral que deu pro William Farias, porque ele não foi bem no primeiro tempo, no segundo se acertou, mas foi o Cruzeiro, aquilo que o Marcelo disse também. Muita gente falando do cansaço. O cansaço é uma realidade. É assim para todo mundo. Só que a partir do momento que você esquece isso, o Cruzeiro vem de 2 jogos, que ele no segundo tempo foi melhor. Ou seja, a superação prevaleceu. E é isso que a gente cobrava. E o Cadu falou, hoje eu fiz uma infiltração no meu joelho. O treino é fácil, não. Eu quero mandar um beijo no coração do meu querido médico. Doutor? Não. Que é isso? Ortopedista. Doutor Arnóbio Moreira. Ele também é mágico. Bill Morelix. Ó, doutor. Manda um beijo no te amo. joelho dele. Tá, um beijo no seu joelho. Eu tenho. O meu irmão, quando foi fazer. Rapaz, o trem é feio, Enfim, viu? eu não vou entrar em detalhes porque o pessoal está almoçando. Mas ele também mandou um abraço para o ortopedista dele no dia seguinte. Só que ele se confundiu. Não, mas o meu foi ortopedista mesmo e foi infiltração no Dimar, joelho. deixa eu fazer uma pergunta a você. Só aqui. vou adiantando que eu não falei nada, não sabia nada. E você também não fez entendeu infiltração nada. nenhuma. Não, você falou que o Júlio Batista era o novo Thierry Henry. Quem sabia de tudo aqui. Isso não é pelo mundo. Quem sabia de tudo aqui ano passado era eu e pronto, acabou. Ô, Dimara, você acha que já que o Júnior Brasil está falando de Deus aí, botou Deus no meio do futebol, Glória a Deus. você acha que Deus, A rocha. Deus ungiu o Cruzeiro ontem quando sacou os 2 jogadores? Mas aí ungiu teve pelo Corinthians. 2 alterações forçadas e após essas alterações o Cruzeiro melhorou? Eu acho que Deus tem muito trabalho, né? E com certeza não é no futebol. Vai se preocupar com o futebol, Até né? pelo que a gente tem passado aí no que diz respeito à nossa sociedade, Glória né? a E Deus. tudo. Né? Deus tem muito trabalho e com certeza não é no futebol. É a competência mesmo de uma equipe que tem o Claro, coletivo sem que o dúvida. Cruzeiro tem, que tem o treinador que o Marcelo tem. Ontem a gente até colocou nas redes sociais. Aliás, o pessoal que quiser no YouTube tem o pedacinho que o Everton, ano passado, fala que o Cruzeiro Sim, seria campeão. O pessoal é só E tem procurar o Olé que pelo acha. Mundo também. Também. Tem o Olé pelo E Mundo tem em também. 96 eu Mas falando. só pra Depois do dizer- gol do Cadu, Marcelo Ramos. inclusive, nós entrevistamos posso o Cadu e ele falar? falou, vem aí o mito Eu vou Lucas dizer Silva. só Mostra para nós aí o Só microfone para do Cadu dizer e o do Brasil, seguinte, por favor. como que o Marcelo, ao mesmo tempo em que a gente acompanhava o que o Luiz Felipe Scolari dizia, né, nos vestiários do Grêmio, falando do 4º árbitro, né, de uma situação que ele já teria, que o tal do 4º árbitro poderia ser torcedor do Internacional e que por isso está prejudicando no quê, aonde, como, eu não sei que jogo que ele viu. Ao mesmo tempo, o Marcelo dava uma entrevista de superioridade, Equilibrada. humildade, equilibrada, de um treinador que sabe as dificuldades. E aí a gente fica
pensando, né? Qual é o perfil do treinador que realmente pode ser o futuro do que a gente imagina no futebol brasileiro? É o perfil do Marcelo Oliveira. Isso aí. Pelo que ele faz em campo, pela retomada de situação que ele fez no jogo de ontem, como ele aceita e faz a leitura de jogo de um primeiro tempo difícil que o Cruzeiro teve, faz as substituições sem medo do que vai acontecer. Erra, claro que erra, mas é um treinador à frente do que está acontecendo em campo. Então, olha, se existe um perfil hoje e que precisa de uma valorização, claro que a gente vê o eixo, né? Entre aspas, a gente vai colocar os nossos companheiros falando assim, olha o Marcelo hoje e tal. Só que eles falam do Marcelo hoje, eles falam do Marcelo agora, eles falam do Marcelo, mesmo o Marcelo que conquistou o título brasileiro do ano passado, ainda não era esse Marcelo que se coloca como treinador de ponta. O Marcelo é um treinador de ponta, pela forma como ele conduz, pela humildade. Não, tô dizendo nossa, aqui temos essa consciência, né, Cadu? Eu tô dizendo dos nossos companheiros, sim. sabe? Que nunca colocam nisso. Quando você coloca um Corinthians, não fala assim, o Tite pode dirigir o Corinthians. O Thunder, sabe? O cara tá parado aí com o tempo. Mas tem muito clube aí que cogitou o Marcelo. Mas eu hoje ele é estou muito dizendo a nível de valorização de mídia. E o Marcelo vai conquistando isso e tem que ser valorizado o trabalho do Marcelo. O que ele fez com esse grupo ontem, a superação que o Cruzeiro teve, o futebol, colocar a bola no chão, fazer com que eles recuperassem essa confiança do jogo, eu acho que foi fundamental para o Cruzeiro. E para mim, o grande cara desse grupo, mudando o tempo inteiro, é o Marcelo Oliveira. O que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas vêm para um discurso muito resumido de que o Cruzeiro contratou bem. Não é isso. Ora, para você contratar, existe planejamento. Claro. Né? Para você trazer um treinador, tem planejamento. Contratar jogadores, tem planejamento. Preocupar-se com o centro de treinamento e não com o estádio. Porque o estádio não é prioridade para o futebol mineiro. Não pode ser prioridade para o futebol mineiro. Prioridade é você colocar o Mineirão, entregar o Mineirão, aliás, deveriam ter feito isso, entregar o Mineirão na mão dos clubes. Os 6 administradores. Claro. Agora, que o estádio pode ser uma redenção financeira? Pode. Mas para muitos clubes que construíram, não é e nem será nos próximos 20 anos. Então, a preocupação, esse discurso resumido, é um discurso muito pobre. Porque não adianta você... Quantas e quantas vezes nós vimos os times contratarem grandes jogadores e aí o time não andar. O Luxemburgo no Atlético aqui foi assim. O Atlético com a Selegalo, o Cruzeiro em algumas oportunidades fez grandes contratações. Edmundo, Rincon, exatamente. Aqui, com o próprio Luiz Felipe Scolari no comando do Cruzeiro, o Cruzeiro não foi aonde? Exatamente. Então, o que me chama a atenção é essa dificuldade. Não, mas ele saiu, mas perdeu aqui. Foi eliminado, não sei o quê, não tinha um grande grupo, não fez grandes contratações, ele foi para a seleção. A dificuldade de assumir. A dificuldade de assumir que o Marcelo é um grande treinador, que as gestões são muito bem executadas aqui, que os clubes têm grandes estruturas. Aí depois que é campeão, aí eles vão fazer uma matériazinha, vão mostrar e vão começar a falar e tal. Mas está tão evidente. Não é isso, meu gente fina? Eu gostei. Você esqueceu meu nome? Você é meu ídolo. Não, que isso. Você que é meu ídolo. Aqui, a Dimara estava falando do Filipão ali. O Filipão vai ver, vai ficar bravo com você, seu amigo, hein? O quarto árbitro que ele saiu reclamando ali... O Coruja. Eu acho que seria bacana um repórter lá presente perguntar, Filipão, cita umas... Porque ele mesmo não ia saber. A arbitragem no futebol brasileiro... Mas isso estava os caras falar. Não, nada justifica. Até para fazer um pouco de justiça do Filipão, depois, quando ele começou a ser um pouco apertado, ele até falou que não tinha nada mesmo, que era mais uma questão de comportamento ali do quarto árbitro. Mas eu acho surreal que as arbitragens no Brasil, elas são tão fracas, elas são tão ruins. Você é obrigado a falar delas quase em 99% dos casos, quando não tem nada. Os caras falam também, sabe? Já acontece sempre. Mesmo. Não, porque não tinha mesmo. Nem se você der margem a inventar uma coisa. Ele deu muito cartão, mas para um lado. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o Marcelo Oliveira é exatamente o oposto disso. É isso que ele não fala disso, Então, até nesse aspecto, o Marcelo é melhor. Porque o Marcelo não detona imprensa. Cara, a imprensa está ali fazendo o trabalho dela. E lá no Sul os caras não aliviam, não. Lá a repórter vai na canela, não joga pra galera, não. E o Marcelo não detona a imprensa, não dá patada em repórter, respeita os jogadores. Você lembra daquela discussão no treino do Cruzeiro entre o Léo e o Marcelo Oliveira? Essa tranquilidade pro Marcelo Oliveira, você aqui, eu mando aqui, você vai obedecer.
Pronto. Mas como ele fez com o Dagoberto também. Muita gente questionou quando eles ficavam conversando lá, que o Dagoberto tava... Você acha que ele falou o quê pro Dagoberto? Mando eu. Você é fulano, Você mas não é que você vai precisa jogar quando gritar, você não tiver precisa dar condição. chilique, não precisa E nem contar. perder o equilíbrio. Ele faz isso muito bem. É sereno e muita gente confunde serenidade com passividade. Não, o cara tá ali, tá vendo. E, às vezes, a gente tem o próprio exemplo do William Farias. O cara que vem jogando sem ritmo, o Alexandre Matos foi de uma felicidade incrível quando fala do drama que esse rapaz passou, o profissionalismo dele de não ter abandonado o clube em nada. E no segundo tempo ele conseguiu jogar bem. Então a gente tem que ter um pouco de calma e é essa calma que o treinador tem, porque ele sabe o que material que ele tem na mão. Não, você falou aí dessa capacidade, às vezes, de dar uma bronca com outro tom, sem dar chilique. Eu acho que você tem toda a razão. E digo mais, viu, Júnior? Os treinadores, hoje em dia, a tendência é de um treinador que converse mais, até porque esses jogadores são tão estrelas, eles têm tanto dinheiro, que essa coisa do xerifão, o treinador que chega na gritaria ali, e isso talvez não funcione tanto mais com esses atletas que hoje são mais do que atletas, né? São estrelas, são meio popstars, assim, E disciplina nesses times não é grandes. grito, né? Então o cara Disciplina prefere não é uma grito. conversa ali com um bom argumento, até que não expõe diante dos companheiros, porque o ego é muito forte nesses grandes clubes. Então Essa linha, o streak tá acabando. é claro Nossa, que... graças a Deus, vai É claro ser. que não dá para generalizar, você pode ter sucesso com diversos estilos, mas eu acho que a tendência do futebol atual não é ser paizão demais, afinar, não dar bronca, não é isso não, mas saber dar... Como fazer, conversando mesmo ali com outro tom. No tom Marcelo Oliveira, até o Levir Coupe, que é tido como um cara mais firme, mas não é Felipão, não é o cara que chega e põe o dedo, assim. Wagner Mancini também, que eu sou fã. Eu acho ele muito bom treinador. Coitado. Olha aqui, o capitão Fábio e o craque Everton Ribeiro. Aliás, craque não. Muito bom jogador Everton Ribeiro. Falaram da expectativa para o jogo de domingo e do que o time fez para mudar de postura do primeiro para o segundo tempo. Vamos ouvir aí. Tinha que mudar um pouquinho da postura dentro de campo, não na vontade, mas na qualidade e atacar um pouco mais. Isso que a gente conseguiu fazer no segundo tempo, acertamos a marcação, pressão e conseguimos aí, graças a Deus, a virar. A gente está trabalhando e tem essa possibilidade aí, depois de uma bela vitória aqui contra o Grêmio, de concretizar isso diante do nosso torcedor, num jogo difícil, como foi todos. E essa é a diferença, né? Nós sabemos que somente a hora que o juiz apitar o final que a gente pode concretizar o título, se nós fizermos por onde e conquistar a vitória. Everton Ribeiro e Fábio tomaram. Você também pode tomar. Porque agora eu tenho um prazer muito grande em dar esse recado para você e vou te fazer uma pergunta. Como é que, só entre nós dois aqui, como é que anda a sua vida sexual? Tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo? Você tá se sentindo para baixo? Tá literalmente se sentindo para baixo? Hein, Bolivar? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Mas você não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você o Forte-Erete. É um produto sensacional. Olha aqui, ó. Sabe por quê? Porque é um energético natural voltado para a disposição sexual, viu, Fuscaldi? E faz efeito por até 72 horas. Com Forte-Erete, você vai voltar a ter aquela relação prazerosa, com muito ânimo, com disposição, com vigor. Você vai se tornar um sex machine, companheiro. 3401-6800. E saiba mais sobre o Forte-Erete, você vai ligar, alguém vai te atender, você vai perguntar, eles vão te explicar, você vai pedir, vai chegar na sua casa, na sua empresa, e ninguém vai saber que você está comprando o Forte-Erete. Mas antes, você precisa ligar. 3401-6800. Tire todas as suas dúvidas. Dívidas. As suas dúvidas. Dívida aqui. Quando não tem dívida, fica bom. 3401-6800 Forte-Erete. A energia que cabe no seu bolso. Ai, papai. Daqui a pouco a gente volta para falar do Galo. Vocês estão brigando comigo aqui porque eu falei que o Everton Ribeiro não é craque. Não é, gente. O Everton Ribeiro é um grande jogador. Se o Everton Ribeiro é... Não, o Tardelli não é craque. Craque é Neymar, é Messi. É Cristiano Ronaldo. Aí é gênio, né? Não, gênio não. Gênio é Pelé. Não, gênio é o Messi, é gênio. O Messi é. Mas então, craque é Neymar, né? Mas o Everton Ribeiro é um tremendo jogador. O Tardelli é um tremendo jogador. Não são craques, são jogadores diferenciados, não são craques. Aliás, isso é muito subjetivo e interpretativo. Tem gente que acha, tem gente que não acha. Você, por exemplo, acha ou não acha? Então vamos falar do Galo. Você também, você depende do critério. Não, depende do critério. É verdade. Você comparar, por exemplo, o Everton Ribeiro com... Bom, eu não vou citar nomes para não ser injusto.
aí, né? Aí pode ser, mas enfim. Olha, vamos falar do Galo. Amanhã o Atlético encara o Inter, lá no Beira-Rio. E já visando a decisão da Copa do Brasil na próxima quarta, o técnico Levir Coupe irá escalar o time reserva contra os gaúchos. Ricardo Feller conta, roda aí. Por incrível que pareça, na cidade do Galo só se fala em Cruzeiro. E para não correr o risco de perder alguém para a decisão da Copa do Brasil quarta-feira que vem contra o Cruzeiro, o técnico Levir Coupe deve poupar alguns jogadores neste sábado contra o Inter pelo Brasileirão. Deve colocar em campo um time misto quente. O chamado time alternativo tem sido utilizado por Levir Coupe em algumas rodadas do Brasileiro. Venceu o Palmeiras em São Paulo e empatou com o Figueirense em BH. O destaque tem sido o garoto com o nome de craque, Dodô. Veio sempre crescendo nas categorias de base, hoje está tendo essa oportunidade na equipe profissional, está conseguindo fazer o seu melhor. Eu acho que isso é importante para o crescimento dele. Colocar o time misto diante do poderoso Inter, concorrente direto pelo G4, pode até soar estranho. É o preço que se paga por disputar duas competições ao mesmo tempo. Vamos jogar agora domingo contra o Internacional, um jogo onde que a gente sabe que um resultado positivo nos mantém no G4, e aí sim voltar o foco totalmente para o Cruzeiro. E a pergunta é, quem quer jogar contra o Inter? É complicado, que a gente corre um risco, né? Porque tem um jogo quarta-feira, não sei se eu vou jogar. Se eu tiver que jogar na quarta-feira, pode existir um pouco de cansaço. Sábado, quarta-feira, decisão atrás de decisão. Bom, eu vou tratar desse assunto, não poderia ser diferente, sobre poupar ou não. Dilmara, começa com você. Não tem outra alternativa. O Atlético está corretíssimo. Eu acho que está correto, até pelo que a gente vem falando aqui, né, Everton, da definição do Atlético, do que é importante, o que é prioritário para ele nesse momento, que é essa decisão da Copa do Brasil, neste momento. Mesmo enfrentando o Inter, a gente sabe a situação que está por lá, agora então numa briga muito maior ainda em relação ao Grêmio. Acho que existe um respeito ao campeonato. O Levi está levando a lista com todo mundo, exceção do Luan, que é realmente poupado, sentindo aquele jogo e tal, está levando todo mundo. Se ele sentir que dá para alguém entrar no decorrer do jogo, ele vai fazer isso. Ele volta com os meninos mais uma vez, dá essa moral para os meninos. Eu acho que neste momento, depois a gente vai falar com relação ao Cruzeiro, mas neste momento é diferente o pensamento das duas equipes. Neste momento é mais próximo para o Atlético, pela vantagem que ele teve no primeiro jogo, uma vaga de Libertadores em termos de Copa do Brasil e um título de Copa do Brasil. Estou falando da vantagem no primeiro jogo. Então é nisto que este time está apostando, pelo que ele jogou na quarta-feira, pelo que ele pode fazer com a equipe titular. Então acho que neste ponto a decisão do Levir Coupe é acertada. E mesmo assim, ele que aboliu a concentração, ele leva todo mundo, segura todo mundo numa noite de sábado, que é bom também. Eu queria perguntar, inclusive, a você, Júnior Brazão, se você acha que o Levi está levando, porque tem medo desses caras ficarem... Porque um sábado aqui, em Belo Horizonte, de folga... Eu não acho que até Você acha por que isso, os caras não. faltariam? Hoje esse grupo é muito focado, quem gostava não está mais lá, então isso eu acho que não acontece. Ele está levando para o seguinte, dependendo do jogo, você pode precisar do poderio desses caras. Imagina que você está empatando, ou está precisando, ou está com uma condição de consolidar a vitória, ou até precisando, você jogando melhor e tomando um gol. Aí você vai lá e coloca esses caras para jogar um tempo. E às vezes, pela qualidade de alguns jogadores, tirando o Luan que não vai, tem muita. E aí eles podem entrar e mudar um resultado adverso. Tá você acha, mas acha do fundo do seu eu... Do meu joelho. Que o Atlético, mesmo com time de reservas, tem bola para chegar lá e ganhar do Internacional? Porque o Inter vai querer dar uma satisfação, né? Porque o Grêmio perdeu. E a vaga também. Mas a gente tem que lembrar um detalhe. E hoje, inclusive, eu conversava até com o Milton, com o Sevidanes, a gente falando lá na rádio o seguinte, o Inter é muito irregular. Que Inter que vai jogar? A gente fica sem saber. O D'Alessandro, que é um cara que faz a diferença, ele não vem fazendo bons jogos. E aí fica essa incógnita. Dependendo de como o Inter entrar, o Atlético pode, inclusive, colocar um time não todo reserva, mas mesclado. E aí conquistar a vitória. O Inter é a cara do treinador dele. Né? Também. Ninguém sabe o que vai Cadu, acontecer. diz uma coisa aqui, Ídolo. O Atlético jogando com time de reservas, a obrigação da vitória e essa pressão que será feita para cima do Inter, o Atlético pode tirar proveito disso. Trabalhar em cima de hipóteses é um negócio sempre muito complicado. Mas você acha que
inconscientemente, isso tem influência na cabeça do jogador do Inter, do treinador, do torcedor? Olha, para começar, todos os ingressos lá já estão esgotados desde ontem, antes mesmo do resultado do Grêmio, que... É uma atração para eles, né, Igor? É uma atração para eles e até louvável da parte da torcida do... Recebeu o Atlético lá, claro, finalista da Copa do Brasil, exatamente. Um grande negócio para eles. Né? Louvável também a torcida do Inter, que tomou 4 do maior rival, tomou 5 da Chapecoense, resultados assim bem acachapantes, que desanimam mesmo o torcedor. E a torcida do Inter continua ali dando força para o time. Então, nesse cenário aí, Everton, de hostil para o Atlético, se o Leverkusen entrar com o time reserva ou algo próximo disso, cria uma obrigação de vitória para o Inter, sim. Não digo que vai vencer, não é isso. Estou falando da perspectiva deles, da imprensa deles, do torcedor do Internacional. Eu sou muito mais o time do Galo do que o time do Inter. Só que para 2 times que estão na ponta da tabela, um com o time reserva e outro não, criada essa expectativa. Até com o Palmeiras foi assim, né? A imprensa de São Paulo considerou que era um jogo para ganhar, por causa dos reservas do Atlético, e que na conta ali foram 3 pontos decisivos ali para essa volta do desespero do Palmeiras. Então, acho que se entrar com o time reserva ou algo muito próximo disso, o sentimento deles lá no Sul vai ser de, opa, temos obrigação de ganhar. Agora, o Atlético não poderia ser diferente, vão poupar e tal, e os jogadores titulares estarão inteiros para quarta-feira. Acho que está certo aí o Liverpool. Agora, falando agora do time titular, tem uma grande influência para quarta-feira, esses caras não atuarem no final de semana? Olha, acho que sim, mas na verdade o Atlético já vem fazendo o trabalho de poupar jogadores há algum tempo. Eu estou colocando isso por quê? Porque eu acho que se colocar alguns titulares, também não vai ser um fim do mundo, não vai ser um erro, claro. Porque os jogadores não estão tão estourados assim, como os do São Paulo, por exemplo, e alguns do próprio Cruzeiro, que pouparam um pouco menos do que o Atlético. Então você é a favor de que o Cruzeiro também poupe? Não, eu acho que o Cruzeiro tinha que poupar todo mundo. Botar time reserva contra o Goiás. No máximo um ou outro. Gente, até o São Paulo chegou hoje aí na madrugada dando entrevista já falando, olha, parabéns ao Cruzeiro. Ele falou lá ainda que elogiando, entrevistas muito conscientes e até dando ali, olha, a gente estava torcendo contra mesmo, porque às vezes fica com esse melindre, né? Falando, pô, ficamos tristes que o Cruzeiro ganhou, mas agora vamos lá. Então, acho que no mínimo, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e o William, esses 3 ali, e Marcelo Moreno, esse quarteto da frente, já que o Cruzeiro vai precisar fazer um jogo muito ofensivo. No mínimo, esses caras eu pouparia. Porque contra o Goiás, dá para você ganhar com... o Marquinhos a gente não sabe ainda, vai ter o exame, mas dá para ganhar com o Dagoberto, com o Júlio Batista, com o próprio Marlone, cujo empresário está aqui do nosso lado. Eu estava esperando a conclusão da frase. Ele gosta muito. Agora eu não sei se a torcida do Cruzeiro gostaria da ideia de poupar... O São Paulo vai entrar com o time tudo bem, mas a torcida do Cruzeiro pode ser campeão perdendo domingo. Mas eu não sei se tu acha que a torcida vai querer ver o time titular lá. Então, até um assunto bacana pra gente receber o seu tweet aí no @osdonosdabola_MG para tratar exatamente desse assunto. A gente falou do que aconteceu dentro de campo, falou do treinamento do Atlético, agora vamos voltar à polêmica, porque a Polícia Militar limitou a 1.854 lugares a capacidade do setor destinado à torcida do Atlético no Mineirão para a grande decisão da Copa do Brasil na próxima quarta. O detalhe é que, inicialmente, o Cruzeiro havia destinado 2.736 ingressos para o Atlético. E olha que esse número pode cair mais. Aqui o Ani Rodrigues conta essa história e daqui a pouco a gente dá uma pincelada nisso aqui. Veja aí. A reunião aconteceu na sede do Batalhão de Eventos. Após uma vistoria no Mineirão, a Polícia Militar definiu que, como medida de segurança para separar as torcidas, 2 blocos do estádio serão interditados. Nós apresentamos para esses representantes a nossa posição. Qual é a nossa posição? De bloqueio dos blocos 301 e 344 para fins de divisão de torcida para resguardar e proteger a todos os torcedores, sejam eles atleticanos ou cruzeirenses que estarão, e trabalhadores também que estarão lá no estádio
do Mineirão no dia 26. Se um acordo entre os clubes não acontecer, o número de ingressos para a torcida do Atlético deve cair pela metade. Como o Cruzeiro havia disponibilizado 3 blocos e nós estamos bloqueando um desses blocos, obviamente houve uma redução do número de lugares. O Cruzeiro rechaçou, falando que irá fazer uma comunicação formal para a Polícia Militar até amanhã às 11 horas, disponibilizando, reduzindo, melhor dizendo, um bloco, de tal sorte que não haja prejuízo para a torcida do Cruzeiro com um bloqueio do bloco 344. O jogo entre Atlético e Cruzeiro pela final da Copa do Brasil será no próximo dia 26. Depois da reunião, os responsáveis pelos clubes não quiseram gravar a entrevista. Olha, não se sabe se o Cruzeiro cedeu amigavelmente ou se foi pressionado a liberar 1.813 ingressos para a torcida do Atlético. É bom destacar que esse número de ingressos poderia ser reduzido e cair até para 900 alguma coisa, 800 e poucos e tal, mas não. O Cruzeiro cedeu e aí os ingressos, então, o número exato é 1.813. Então, portanto, o número de ingressos que serão liberados. Quase o preço do ingresso. E aí, eu confesso que eu bati um papo hoje, até bom já destacar. Nós gravamos hoje uma entrevista com o Daniel Nepomuceno, futuro presidente do Atlético, e pela primeira vez ele falou para um órgão de imprensa tratando exatamente do assunto Atlético, já falando como presidente, porque se não tem chapa de oposição, ele é o presidente do Atlético a partir de 1º de janeiro. E ele falava exatamente dessas questões. Ele destacava que é a favor do clássico de 2 torcidas, ele destacava que o Atlético sim vai jogar mais jogos no Mineirão e tal, porque os jogos importantes podem ser levados para lá, etc, etc. Mas o principal questionamento feito pelo Daniel, e é o que a gente faz aqui também, por que é que na Copa existe um engajamento, um processo muito bem enjambrado, muito bem feito para oferecer segurança ao torcedor e para um clássico o mesmo processo não existe? Por quê? Porque falta vontade política também. Você quer falar ainda sobre esse assunto ou eu posso passar? Pode passar. Você, Brasil, fala ou passa? Se o Cadu passou, por que eu não vou passar? Passei. Gilmar Oliveira. Não, só para falar mulher dessa normalmente parte. não foge da responsabilidade. Não, só para falar dessa parte. Para falar dessa história do Nepomuceno, ele que está chegando agora e tal. Então vamos propor a ele, já que ele gosta dessa questão da torcida dividida e por que não há um engajamento como há na Copa do Mundo, podia começar da parte dos presidentes conversarem entre eles. Ele falou. Né? Se eles começarem a conversar entre eles e chegar num acordo, é possível, com a força dos dois, que se entenda isso de equipes que tem hoje no cenário nacional a força que Atlético e Cruzeiro tem, se eles estiverem juntos, as chances de conseguir que essas situações aconteçam pode ser muito maior. E os Tomara donos que da ele bola, faça isso. Nós aqui antecipamos, os jogos no Mineirão e a possível permanência do Levi também, que deve ter esse contrato renovado. O Daniel o Daniel Nepomuceno, ele já meio que um trecho da entrevista, nós vamos mostrar agora, onde ele fala do planejamento para 2015. Então convido você, telespectador aqui dos Donos da Bola, para se ligar. Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético a partir de 1º de janeiro. Veja aí. Quando da renovação com o Levi, ele vai apontar, olha, a gente está precisando no elenco desse posicionamento para essa competição, junto com o Eduardo Maluf, e a gente vai buscar. Então, quer dizer, nisso, o Atlético hoje, para 2015, ele está 90%, 95% pronto. Falta realmente só aquele ajuste e ainda mais, nós temos jogadores, vou citar alguns exemplos que estão fora do Clube Patrick, assim, tem alguns jogadores que pertencem ao Atlético que, ao meu ver, também uma conversa com o Maluf e com o Levi, eles podem entrar no jogo. Esse é um pequeno trecho da entrevista, que ele citou o Patrick e tal, porque evidentemente que para muitos, uma análise, né? Tem torcedor agora que deu um duplo twist carpado no sofá, falou, vai trazer o Patrick de volta, Rafael Cruz, Diego Macedo e tal. Não, é que ele disse o seguinte, que, em outras palavras, que você ter o Patrick aqui, mesmo tendo o Alex Silva que é da base, ter o Patrick aqui é sombra, para jogador de base, também poderia ser importante e tal. Mas que eles pretendem usar esses jogadores, inclusive que pertencem ao Atlético, mas que estão em outros clubes, como moedas de troca para reforço do time no ano que vem. E disse também o seguinte, isso aí você vai ver segunda-feira, eu falei sobre grandes contratações. A ousadia do presidente Alexandre Calil de ter trazido o Ronaldo e depois ter trazido o Jô e tal, eu perguntei se ele
repetiria esse gesto de ousadia. Ele disse, por que não? E fora do ar também a gente falava de uma questão de... Segunda-feira a gente vai ver tudo isso. A gente falava de uma questão também de um planejamento já feito agora, se eles já estão fazendo. Ele falou que já está tudo, até jogadores que serão contactados, já está tudo no esquema, já está começando a ver. Aí que é organização, né? Não poderia ser diferente a resposta dele. Eu vou chamar um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta. Eu quero saber do Cadu, da Dimara, do Júnior, sobre Daniel Nepomuceno, que falou com a gente, presidente do Atlético, a partir de 1º de janeiro. A gente volta em 2 minutos. Não saia daí, tem uma surpresa para você no meio do bloco do intervalo. Se liga aí. Os donos